Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje quero te trazer uma sugestão doce, uma torta extremamente crocante de maçãs que eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso entre a sua família e também entre os seus clientes. E para começar, nós já vamos direto para a massa. Olha só, o que eu tenho aqui? Farinha de trigo, o rendimento é para uma torta, gente. Depois a gente vai te falar a medida certinha, mas é exatamente para uma torta. Olha, farinha de trigo está aqui. Aqui eu tenho o açúcar de confeiteiro, o glaçúcar. Posso usar açúcar comum? Claro que pode. Só que o açúcar de confeiteiro te traz uma massa sempre mais crocante. Então por isso que a gente prefere, tá? Ah, mas se eu usar o açúcar refinado, não fica bom? Fica bom também. A única diferença é que uma fica mais crocante do que a outra e eu gostaria que essa torta fosse bem crocante. Então é só por esse motivo. Olha, muito pouco, é uma boa pitada, então eu fiz questão de te mostrar de fermento em pó, tá vendo? Não é nem uma colher de café, ó, é meia. Aqui eu tenho açúcar de baunilha, porque além de tudo é uma torta extremamente perfumada, saborosa, um pouquinho de sal. E temos também a manteiga. Você reparou uma coisa aqui? Cadê o processador, chefe? Não quebrou nem queimou. Mas hoje eu fiz questão de fazer à mão para você ver que a possibilidade é a mesma. Para quem não tem um processador, fique tranquilo, faça todas as massas doces ou salgadas à mão, sem problema nenhum. Então vem comigo, ó. Eu tenho aqui a manteiga já toda picadinha. O que a gente pode fazer? Eu posso, naturalmente, ir só esfarelando agora com a mão, mas eu posso pegar o amassador de batata que nós usamos, aonde foi mesmo, produção? Isso mesmo, empanada, nas empanadas, para a gente refogar a carne moída, lembram? Que bacana que foi aquilo? Ó, então eu só estou quebrando um pouco mais a nossa manteiga. Pronto, não preciso ir fazendo o tempo todo. Tem algumas pessoas que trabalham com duas facas, vão cortando a manteiga, cortando com duas facas, mas também não precisa ter isso daqui, não é necessário. Você vai fazendo na mão, ó. E aqui, o que a gente vai se preocupar com o que, olha? Apenas ir soltando, ó, quebrando os pedacinhos de manteiga. Essa manteiga estava toda já cortadinha, em quadrados pequenos, um por um mais ou menos. Mas nada medido não, gente. E eu vou fazendo isso até obtermos uma farofa úmida. Muito bem, olha lá, gente. Uma farofa úmida. Ó, se eu apertar com o dedo, ela tem até um pouco de liga, mas rapidamente se desfaz. Então, já não sentimos nada da manteiga. Você vai fazer isso por uns 4, 5 minutos. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui clara de ovo. Ó. Mas por que a clara, né? E não o ovo inteiro? Ah, mas eu faço sempre as minhas massas de torta doce com gemas. Tudo bem, pode fazer. Então por que o chefe pôs clara? Porque eu quero uma massa crocante. Açúcar de confeiteiro, substituído no lugar do açúcar refinado. E a clara me traz essa crocância que a gente tanto procura. Olha. Então eu vou envolver, tá vendo? Até essa clara ser absorvida e ficar novamente homogêneo, só que já um pouco mais úmida. Prontinho, olha lá, que linda, tá vendo? Se eu colocar força aqui e sovar, ela acaba me dando uma liga muito mais encorpada do que o que você está vendo. Aqui agora, raspas de limão. Essa receita, gente, é cheia de segredinho, cheia de detalhes, digamos assim, mas é surpreendente. Você pode fazer também individual, forminhas de 8 de diâmetro por 1,5 de altura para vender, como um doce de confeitaria. Pode fazer pequenininha para casamento. Olha, tá aqui. Aqui então vai o primeiro detalhe. Olha que bacana isso. Isso foi para facilitar a sua vida, porque esta massa ela vai para a parte de baixo, a parte inferior da torta, e também ela vai acabar sendo cobertura. Olha que bacana. Eu só quis te mostrar xícaras de medida de 240 ml
Essa daqui, por exemplo, essa preta, parece que é muito maior do que essa. E na verdade, se eu encher essa branca de água e colocar aqui, vai dar certinho. Então, não há essa preocupação. O que você vai fazer aqui? Ó, bem solto, soltinho mesmo, tá vendo? Pode até pegar de colherada. Olha, você vai pegar uma xícara, tá aqui, e nós vamos reservar. Vou pôr aqui nessa tigela. Essa uma xícara, cobertura. Tranquilo. Nessa massa que sobrou, olha, nessa farofa que sobrou, eu vou acrescentar uma colher de sobremesa de água, de leite. Eu pus o que aqui? Conhaque. Conhaque. E aqui, agora sim, eu vou misturando até a gente obter uma massa oficialmente. E aqui eu tenho a massa. Mas pouca massa é para uma torta. Vocês vão ver um tamanho bem bacana para 6 boas fatias ou até 8. Então, ó, essa massa agora vai gelar. Eu vou deixá-la embrulhada aqui no celofane. A parte que nós reservamos, que a gente já chama essa etapa de crumble. É um crumble, um crocante que vai na parte de cima. Também pode ir à geladeira, juntamente com a massa, cobre direitinho, e é o que eu vou fazer agora e volto para prepararmos o recheio. E só para te dar o recado, a receita está sempre na descrição do vídeo, ou se você preferir no site alvarorodrigues.com.br. Não só essa, como todas as demais do canal, você encontra tudo lá certinho, com todos os detalhes. O que eu tenho aqui, olha, para o nosso recheio? Maçã, naturalmente. A quantidade de maçãs que você tem aí, olha, é esse tamanho médio aqui, ó. Não precisa ser aquela maçã grandona, na verdade nem deve ser. Eu coloquei também em peso para você ter uma ideia. Existe um pacote de maçãs que vem normalmente 1 kg, 1 kg, 1,1 kg. É daquela que a gente utiliza. Normalmente o bacana é quando você encontra no pacote de 9 a 10, porque aí ela tem esse tamanho. Se de repente você for dobrar a receita, vai fazer 2 vezes, então coloca um pacote inteiro. Se tiver mais uma, não tem problema, pode ir também, tá? Sabe o que eu tenho aqui? Um segredinho, talvez você conheça. Água com o que para a maçã não ficar escura? Água com limão, sempre, não é? É o que a gente ouve dizer. Mas na verdade, há muitos anos eu coloco água com uma colheradinha assim, uma porção, uma leve temperada de sal, minha gente. Sal, água e sal. Olha só, já faz uns 20 minutos que essa maçã está aqui e ela não fica escura. Conforme você abre a maçã, ó, eu tirei com aquela peça que tira o miolo, fica mais fácil, mas se você não tiver também não tem problema. Conforme você descasca, já vai colocando aqui, para ela não escurecer. E claro, aqui a gente trabalha com todos os detalhes. Eu tenho aqui meia maçã e eu não ia deixar de te mostrar o corte da maçã. Então você segura essa metade, olha, dessa forma, vem aqui, corta uma fatia, digamos, aí você faz isso, ó, corta 1, 2, 3 vezes, em 4 partes. Virou, 1, 2, 3, e eu tenho esse cubo prontinho, que é o do tamanho que a gente quer, nem muito grande, nem muito pequeno. Se você estiver gostando dessa receita, manda um like para nós, mande seu comentário, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, fale do nosso canal e não deixe de fazer a sua inscrição. É muito simples, é só clicar no inscrever, pronto, e você faz parte do nosso grupo e passa a ser uma seguidora, um seguidor do canal. E se quiser também acione o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Você é sempre os primeiros que aciona o sininho a receber as notificações. Eu vou escorrer essa maçã, como ela tem um pouquinho de sal, vou passar uma água e a gente já volta para dar sequência e continuidade ao nosso recheio. Então aqui temos os ingredientes para o nosso recheio. Olha, já coloquei as maçãs aqui na panela. Vou colocar o açúcar. O fogo já está ligado, viu, gente? Está bem de ligar. Então o açúcar refinado aqui, açúcar de baunilha. Olha, aqui. Suco de limão, espremido e coado na hora.
como eu acabei de dizer, a receita você tem aí, perfeitinha. Suco de laranja, e é laranja natural, olha, estava bem alaranjado, bem bacana. Aqui, gente, o que eu tenho? Eu tenho tempero, eu tenho sabor. Não podemos fazer um doce de maçã sem o aroma, sem os ingredientes que dão um toque especial. Uma casquinha de limão, olha, sem a parte branca, tá aqui. Canela, da Bombay. Um pedaço de gengibre, que a hora que eu cortei, eu dei um soco nele, só para sair um pouco mais o sabor, o aroma. E se você gostar, eu adoro isso daqui. É um anis estrelado, você preferir, sei lá, cravo da Índia, embora eu acho que cravo aqui não deixaria tão delicado. Olha, então nós temos 4 componentes aqui de tempero, que depois a gente vai retirar. Você deve estar achando estranho uma panela desse tamanho, não é? Com uma boca larga, maior ainda. Por que isso? É quase uma necessidade. Olha, por exemplo, a quantidade de recheio para uma panela como essa poderia ser até o dobro, sem problema nenhum. Mas se você pega essa quantidade e põe numa panela pequena, bem acomodada ali, toda juntinha, o que vai acontecer? A maçã vai começar a soltar o mesmo líquido que ela vai soltar aqui, só que acaba criando muita água. Por quê? Porque o volume é muito alto. Então, numa panela mais larga, já começou a ferver e seca mais rapidamente. Ou seja, numa panela pequena, você teria uma maçã meio que desmanchando quando chegasse ao ponto. Ou se você tirasse ela no ponto, ainda teria calda no fundo. Então, é por isso que nós temos uma panela um pouco mais larga, com a boca larga. Olha, vamos mostrar. E aqui a gente vai esperar abrir fervura, diminui o fogo e eu vou te mostrando na sequência o que vai acontecendo com esse recheio. Gente, olha, mais ou menos uns 5, 6 minutos depois, se você reparar, não coloquei nada de água, claro, olha só como soltou o líquido da própria maçã. Lembrando também, não sei se eu falei, acho que não, que a panela tem que estar sempre destampada, nunca coloque uma tampa para não criar mais água. E aqui a gente vai esperar mais um pouco até que comece a secar toda essa calda, vamos chamar assim, para a gente finalizar. Doce de maçã quase pronto. Olha, eu tenho aqui amido de milho com um pouco de água. E aí você vai achar estranho também, né? Então, amido de milho não vai ficar esquisito? Não, de forma nenhuma. Ficaria mais esquisito com farinha de trigo, farinha de arroz. O amido de milho, nesse caso, é só para dar um pouquinho de liga ao recheio, que é o que a gente quer. Não é nada estrutural para eu ter um creme firme à base de amido de milho. Haja visto que fica também mais agradável quando você provar essa torta de maçã. Olha, secou, mas ainda tem um pouquinho de calda que começa a escorrer, tá vendo? É o que a gente quer. Vamos juntar, aumenta o fogo, olha lá, e aqui eu vou envolvendo até abrir fervura e você reparar que o amido está cozido. Pronto, está aqui nosso doce de maçãs. Por enquanto, não vou nem tirar o limão, o anis, a canela, o gengibre. Deixa ele esfriar aqui, só não deixa de um dia para o outro, né? Que pode ser que, sei lá, casquinha de limão, não sei se amarga, se ficar. Mas para dar um sabor a mais vale a pena. Olha, que tá dando água na boca. Olha para isso, gente. Quanta coisa boa você pode fazer com esse recheio. Haja visto um crepe doce recheado com esse... É quase uma marmelada de maçãs. Olha. E aí faz uma calda de laranja. Delicioso. Tá vendo? Ele quente mesmo. Você pode fazer isso. Coloca por cima uma lâmina de plástico. Filme plástico. Aqui eu tô pondo um celofane. Geladeira. E a gente volta para a montagem final. Gente, existem muitas maneiras de se abrir uma massa, não é? E às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade. Olha, você pode ir girando dessa forma, tá vendo? Ou você pode abrir nesse sentido e depois nesse sentido, ou seja, em X, como a gente fala.
A forma que a gente vai utilizar para essa torta é entre 18 e 20 de diâmetro. Olha um segredinho legal aqui, ó. Quero virar a massa. Pega com fundo, põe um pouquinho de farinha e vira. Olha só que bacana isso, não é? Eu tô sempre aprendendo também, viu, gente? Não digo sempre que a melhor coisa do mundo é a gente aprender, dividir um pouco o que a gente sabe com os outros. Olha, que aí você vai pegar com aquela delicadeza toda, a massa ela acaba quebrando, não é o que a gente quer. Aí eu faço isso, olha, pego aqui, nossa forma está aqui, eu venho desta forma, olha, fácil, hein? Aqui, ó, quando dá uma quebradinha é porque ela estica, mas não tem problema. E eu vou fazer toda a volta. Pronto, fizemos a volta. E aí, você já deve ter visto em outros vídeos, eu sempre uso essa técnica. O que sobrou, olha, do lado de fora, eu reforço a borda toda da torta, ou da quiche, ou do empadão, para que a gente tenha um fundo mais fino e uma lateral estruturada. Senão fica aquela torta que se quebra facilmente, principalmente quando é torta salgada. Ó, então eu dobrei toda essa volta, e aí eu venho fazendo isso daqui, ó, com os 2 polegares do lado de fora, todos os 8 dedos do lado de dentro, e eu vou sentindo aonde falta um pedacinho, ó, tá mais fina, até formar toda a volta novamente. Tirando a rebarba, ó, uma faquinha comum do lado sem o corte, tá vendo? Isso aqui, olha, só para ilustrar. Se de repente você quiser, você pode reforçar, sabe? Não quer jogar a massa fora, porque sempre vai sobrar um pouquinho. Então você pode fazer uns rolinhos, mas aí fica a critério. Às vezes você repara que um cantinho desse aqui, ó, nesse ângulo de 90 que nós temos, você poderia reforçar e assim por diante. Ou seja, utiliza a massa toda. Mais um segredinho. Ela já nasceu crocante, essa receita, mas vamos dar uma força para que a umidade do doce de maçãs não passe para a massa e a gente não tenha aquele centro encruado. Então eu estou pincelando com clara de ovo, olha só. Aqui nós vamos furar, como fizemos na torta soufflé de frango, na quiche de bacalhau, olha só. E a hora que eu terminar de furar, eu levo para o freezer por 10 minutos. Tirei do freezer, olha, a clara secou. E agora a gente pega e polvilha com farinha de rosca. Se você nunca viu isso antes, dê uma chance para essa técnica, que é muito legal, sobretudo para tortas salgadas, como eu já te falei. Olha, então qualquer excesso de umidade que o recheio possa ter, a farinha de rosca também absorve, ajuda. Olha que bonito. Aí, gente, nós temos aqui, nossa, mas tá dando água na boca. Olha o brilho desse doce. Maravilhoso. Vou espalhar esse, depois eu ponho esse retinho. Na verdade vai todo. Por uma forma de 18 ou de 20, como nós já falamos. E aí eu vou só espalhando delicadamente por toda a borda. Recheio espalhado. Olha um detalhe aqui. Se você reparar no centro, eu sempre deixo um pouco mais alto, para ficar realmente mais bonito no centro. Ele dá um ar mais sofisticado para a torta. Lembra do crumble? Olha ele aqui de volta. Eu coloquei na geladeira com receio de que ficasse muito mole. Então agora eu estou só trabalhando um pouquinho, olha, para ele chegar nesse ponto de paçoquinha que a gente fala, ó, quando quebra. Ótimo, chegou. E o jeito de colocar é todo especial também. Realmente essa aula é uma aula para você descobrir novos horizontes através do preparo de uma simples torta de maçã como essa. Mas deliciosa,
como todas as demais, né? Maçã é sempre uma fruta espetacular. Então, olha, aqui o que eu faço? Eu aperto um pouco. Aí eu venho, ó, com o polegar, eu venho soltando esses grumos, olha, esse farelo mais grosseiro, tá vendo? E vamos fazer isso até o final. E aqui temos a nossa torta montada. Se você reparar, não sei se deu para reparar, não sobrou nada. Não sobrou nada do recheio, não sobrou nada do crumble, muito menos da massa. Então é receita enxuta. Ah, mas eu gostaria de fazer um pouco maior. Então faz duas receitas, faz uma de 22, 24 e uma outra menor de 15 centímetros de diâmetro. E antes da gente levar para o forno essa torta maravilhosa, deixa eu te mostrar. Quando eu falo que está acabando, gente, é porque realmente está acabando. E aí vai chegar o dia de muitas pessoas perguntarem desta apostila linda com 50 receitas e a gente já não vai ter mais ela com esta belezura toda, olha, toda encadenada. São 50 receitas entre 25 doces, 25 salgados dos primeiros 25 anos da escola. Olha que maravilha isso, tem de tudo um pouco. Se você tem interesse, fale conosco, manda uma mensagem por escrito para o nosso WhatsApp 011 95551 0698. E ali, que eu já falei nos vídeos anteriores, a gente tem a novidade, que são 35 salgadinhos com 7 molhos. Olha só, é a nova apostila da coleção Caderno de Receitas. O contato é o mesmo, ok? Vou levar para o forno. O seu forno, como eu digo sempre, né? Cada um conhece o seu. 170 graus, nada muito forte. Aqui para o nosso, como ele tem uma potência maior, eu sempre asso a 160, pré-aquecido por mais ou menos 20, 25 minutos. Eu volto para te mostrar. Tá pronta. Vê se não vai te dar uma vontade de comer essa torta morninha ainda. Ah, por favor. Olha isso mesmo. Vamos dar um close bem bacana nessa imagem linda. E tudo que é crocante sempre nos remete como algo muito saboroso, não é? Então, olha, aqui sempre algumas dicas. Às vezes você tem uma dificuldade em tirar, não é? Aí vai pôr a mão, pode se queimar. Então, usa o fundo de torta, sabe? O fundo de forma de torta. Ó, tá aqui, tiro, está super quente. Eu vou só deixar aqui por enquanto. Por quê? Pra gente deixar que ela esfrie um pouco, mas não 100%. Ela tem que estar morna quando você conseguir tocar delicadamente na forma, para você poder desenformar. Se ela esfriou dentro da forma, tudo bem. Depois você acende a boca do gás, aquece o fundinho e desenforma. Mas fica comigo mais um pouquinho que eu ainda volto para te mostrar como é que desenforma e depois ainda tenho que te mostrar o corte dessa torta. Até já. E se você reparar, olha, o centro que estava um pouquinho mais alto, ele ficou nivelado. Olha que dica bacana essa. Aí eu te digo o seguinte, é hora complicada. Não, você tendo uma massa bacana, você trabalhou direito, fez toda a técnica da forma correta, não deixou a massa grossa demais, nem fina demais, tem que dar certo sempre, ó. Então, um fundo de alumínio, tá aqui, segura dessa forma, vira, olha lá, ó, dá uma batidinha, ó, tá um pouquinho presa, soltou, foi, olha, vamos mostrar por cima como ela doura de forma linda, olha só, não fica encruada, como eu te falei, nada disso. Aqui é um momento também bastante delicado, ó, sem fazer força. Você põe a grade em cima, se você tiver uma grade. Se não tiver, não tem problema. A mão aqui. 1, 2, 3. Op, foi. E como eu digo sempre, eu deixo ela esfriar completamente aqui no fogão.
porque aquela ficaria muito baixa, olha. Pode ser que, se você desenforma um pouco quente demais, pode ser que forme vapor, então eu deixo ela mais altinha. Só que ela ainda não está com roupa de festa. Eu volto já, e aí para a gente encerrar esta linda aula. Hoje, aulona também, essa torta deliciosa de maçãs. Até já. Estamos chegando ao final de mais uma aula especial. Hoje trazendo uma torta de maçãs deliciosa, que eu quero já te mostrar. Olha, nessa produção linda, delicada que nós temos aqui. Aqui temos uma outra, que a gente sempre faz mais do que uma, viu gente? Para que você tenha a receita perfeita. Só para te dar uma dica, olha, o que nós fizemos aqui? A gente colocou um fundo um pouco menor, polvilhamos açúcar de confeiteiro em volta, aí você tira com cuidado e você tem esse efeito, ok? Para não ficar dúvida. E aqui eu tenho mais uma outra torta, olha só, que eu já aproveito para te mostrar a delicadeza desse recheio, a crocância dessa massa. Nossa, que bacana que tá hoje, hein? Aula especial dessa confeitaria tão deliciosa que se refere às tortas. Se você quiser, olha, põe um chantillyzinho aqui do lado. Tá com vontade, né? Eu também, hoje tá difícil. Olha, só coisas de bastidores. A hora que a gente estava assando esta torta ou a outra, sempre que a gente assa, toda a equipe fica enlouquecido pelo aroma que a torta exala. Realmente é algo delicioso. Vamos ver se o aroma está compatível ao sabor? Olha só. Nossa Senhora. Você vê que ela tem uma massa crocante por baixo e por cima ela tem pouca massa, que é essa farofinha chamada crumble. Vamos lá? Vem comigo? Olha lá. Minha Nossa Senhora. Nossa Senhora. Gente, deixa eu te falar o que é isso de verdade. Eu acho que vai ser provavelmente a melhor torta de maçã que você vai comer na sua vida. De verdade, modéstia à parte. Por quê? Porque ela tem toda a sensibilidade do sabor da maçã enaltecido por aquele suco de limão que dá um azedinho tão espetacular. Lembram no preparo da receita? A massa extremamente macia e ao mesmo tempo crocante, com esse crumble por cima. Olha, não dá nem para dizer. Realmente, que delícia que foi a nossa aula de hoje, que eu espero que você aproveite muito, compartilhe com todos os seus amigos e nos espere para a nossa próxima receita. Como eu digo sempre, mas vem coisa muito boa por aí. Um beijo grande para vocês, façam e depois me contam como é que ficou. Até mais, tchau!